Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à segunda aula aqui do Esquenta. Eu sou a Bia Abdala, sou professora de patchwork, de costura criativa e de quilting, e eu ensino que a gente pode fazer tudo isso de forma simples, fácil e descomplicada. Não tem por que complicar o que pode ser simples, né? Então é isso que você vai aprender durante as aulas aqui do Esquenta. Então, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nessa aula, não sabe o que é o Esquenta. O Esquenta são essas lives que eu estou fazendo para te preparar, e ao término da semana eu vou abrir as inscrições para quem quiser continuar nessa jornada comigo. Mas durante a semana nós vamos aprender muitas coisas, porque eu quero te mostrar, na verdade eu quero te provar que qualquer pessoa consegue fazer lindas peças com qualquer máquina de costura. Então não importa a tua idade, não importa a tua profissão, não importa nem se você sabe ou não costurar. Mesmo para as iniciantes, para quem está começando na costura, vai ver que esse é um sonho possível, que a gente pode fazer peças lindas para decorar a nossa casa, para presentear quem a gente ama e até mesmo para vender. E eu sempre falo que uma peça bonita, uma peça exclusiva, uma peça única e bem acabada, todo mundo quer. E é por isso que a venda acontece. Você não precisa nem ser uma ótima vendedora. Você só precisa entender que uma peça bem acabada se vende sozinha. Isso tudo a gente vai falar ao longo dessa semana e a gente vai falar muito dentro do meu curso, porque eu sempre mostro para as minhas alunas que sim, existe uma maneira fácil de costurar. Deixa eu tomar uma aguinha que estou morrendo de sede hoje, gente. Pinguei aqui em mim. Pinguei em minha aguinha. Bom, o tema da aula de hoje é organização e planejamento. E sempre que eu falo sobre organização e planejamento, as pessoas que ainda não me seguem, as novatas por aqui, ficam pensando que eu estou só falando de organizar o nosso espaço, o nosso cantinho. E muitas me falam, Bia, mas eu não tenho lugar para guardar as minhas coisas, eu trabalho num cantinho do meu quarto, ou eu trabalho num cantinho da cozinha, ou eu trabalho na mesa da sala, então não é um lugar fixo que eu tenho. Justamente por isso que você precisa ter esse lugar muito bem organizado, é justamente por isso que cada coisinha tem que estar no seu lugar. E mesmo que você não tenha, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar potinhos, para comprar cestinhas, não se preocupe, porque você pode organizar com coisas que você tem aí na sua casa. Você pode organizar, não sei se eu vou conseguir pegar, porque está meio pesada essa minha caixa de zíper. Deixa eu pegar aqui. A minha caixa de zíper por metro é uma caixa de sapato. Estão aqui os meus zíperes, ó, mas estão organizados. Até não estão, né? Tá saindo para fora, preciso organizar melhor. Mas eu deixo a caixa com o zíper dentro de um armário, mas eu sei que naquela portinha, naquele armário, tem a minha caixa de sapato com os meus zíperes por metro. É uma coisa que eu não uso com muita frequência o zíper por metro, eu gosto mais de usar o zíper industrializado, mas uso também com determinado tipo de bolsa, determinado tipo de peça que eu vou fazer, que necessite um zíper maior, e eu tenho o zíper de metro. Então eu acho que você saber exatamente onde está cada cantinho, cada coisinha, cada material, cada aviamento, cada tecidinho, se você tiver isso de forma organizada, a tua rotina vai ser mais produtiva. E quando eu falo em organização, sim, eu também estou falando da organização externa, porque um ambiente bonitinho é muito mais gostoso da gente se trabalhar, né? É muito mais gostoso a gente chegar no nosso cantinho, mesmo que seja num cantinho do quarto, num cantinho da cozinha. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que quando eu morava nos Estados Unidos, o meu cantinho de costura era num cantinho do meu quarto. E era um cantinho bem pequenininho. Eu tinha uma cômoda, tinha umas prateleirinhas e a minha mesinha de costura. A minha base de corte, ela volta e meia, era colocada em cima da minha cama. A minha base de corte, ela vinha da cama para a parte de cima da cômoda para a cama, e eu ficava organizando. Eu não tinha espaço. Quando eu morava nos Estados Unidos, a minha casa era bem pequena e eu não tinha espaço para ter um ambiente maior, mais organizado. Então eu tinha que ser muito bem organizada no pouco espaço que eu tinha. Então
Não usem isso como desculpa, mesmo que você costure na cozinha, mesmo que você costure num cantinho do quarto, mesmo que você costure num cantinho da sala, você tem que manter o seu ambiente organizado, justamente por ser um ambiente de múltiplas funções. Quando a gente costura na cozinha, a hora que a gente está costurando ali na mesinha da cozinha, a gente não está cozinhando. Mas em determinado momento a gente tem que remover tudo aquilo, limpar e deixar organizado para daí cozinhar, né? Na sala a mesma coisa, no quarto a mesma coisa. Se você chegar em casa e você costurar no quarto e o teu cantinho de costura estiver totalmente desorganizado, você não vai se sentir feliz de costurar nesse lugar e muito menos de dormir nesse lugar. Então, a organização, a rotina, elas fazem parte do processo da artesã criativa que quer ter sucesso na profissão, independente de você usar o artesanato como profissão ou não. Se você começar a deixar tudo desorganizado, vai atrapalhar a sua vida, o seu dia a dia, e daí o artesanato vai deixar de ter prazer para você. Então, sim, a organização o processo de organização, de planejamento, ele começa no nosso ambiente. Depois que a gente define cada lugar para cada coisinha, aí a organização e o planejamento vão para as nossas peças. Aí a gente começa a planejar o tipo de peça que a gente vai fazer, o tipo de tecido que a gente vai usar, o tipo de estrutura que a gente vai usar. Agora veja como uma coisa está interligada na outra. Se você está com o seu ambiente organizado e quer fazer uma peça, digamos uma lancheira térmica, você sabe onde estão os teus materiais, então você vai olhar e vai dizer, puxa, tá faltando o material uma manta térmica. Até me esqueci o nome, faz tanto tempo que eu não faço lancheira térmica. Tá faltando o material térmico aqui, a manta térmica aqui, eu vou precisar comprar. E daí eu sei que eu vou fazer uma lancheira tamanho médio. Eu vou fazer uma só, ou vou fazer 10. Ou eu tenho um aniversário para dar de presente, eu quero fazer uma lancheira térmica e mais uma outra necessairezinha térmica. Eu consigo ir lá para os meus projetos, ver exatamente quanto que eu vou precisar da manta térmica para fazer exatamente a lancheira e a necessaire que eu já planejei fazer. Vou para a loja e compro exatamente aquela quantidade, ou compro um pouquinho a mais para ter uma reserva em casa, mas eu consigo me planejar. Porque quando a gente não planeja, a gente simplesmente vai para a loja, compra mais material ou menos material, que é pior ainda. A gente tem um espaço limitado em casa, como o caso que eu falei, que tem muita gente que costura na cozinha ou no quarto, tem um espaço limitado, a gente não pode ter estoque de material se a gente tem um espaço limitado. Veja como é importante o planejamento e a organização para tudo, porque se você não tem aonde armazenar, você não tem como fazer estoque. Se você só tem um espaço limitado para armazenar, você vai limitar o que você quer ter em estoque ou não, o que é prioridade para você ter em estoque ou não. Independente de você fazer peças para vender, para presentear ou para você mesmo, você vai ter um espaço limitado, então é bom que ele esteja muito bem organizado. E você não precisa gastar muito para isso. Você pode fazer com caixa de sapato, que nem eu falei. Olha os meus lápis de cor onde ficam. Numa lata que foi um dia lata, acho que foi de Nescau. Eu não passei nada nessa daqui, nem primer, nem pintura, nada, porque eu quis que ela ficasse com esse efeito enferrujado, porque os meus lápis são aqueles de madeira feitos artesanalmente, e são os lapisinhos que eu uso para vários projetinhos aqui. Então meus lápis estão organizados naquela lata ali, fica bonitinho. Esses outros aqui é uma latinha de molho de tomate, as minhas canetinhas temporárias e algumas reguinhas, outros marcadorzinhos, a minha cola de tecido aqui, que eu tenho em bastão, recarga das minhas canetinhas, ficam tudo organizados numa latinha que foi de molho de tomate um dia. Eu pintei de cor de rosinha para deixar mais agradável. Meus botõezinhos, que vocês sabem que eu tenho vários botõezinhos em potinhos de plástico que eu pintei a tampa. Tirei o rótulo, eu usei, isso daqui era pasta de amendoim, eu guardei, limpei, esterilizei bem, pintei a tampinha também, tá com a marca da tampinha aqui, ó, tá com a marca ali,
mas eu pintei e fica bonitinho, fica decorando bonitinho. Os meus clipes e alfinetes ficam em latinhas de atum, ó, que elas ficam empilhadas, elas são fáceis de empilhar. Pintei, ui, quase caiu. Pintei de cor-de-rosa também, e aqui eu guardo clipes, alfinetes, botõezinhos em formato de borboleta, coisas que eu uso ali ficam perto da minha bancada no dia a dia. Quando eu não estou usando, elas podem ficar dentro de um armário empilhadinhos, como fica no mercado. Meu filho gosta muito de atum, então a gente come bastante atum aqui em casa. E eu pintei as latinhas, mas eu tenho várias que eu nem pintei. Mas se você quiser, você pode pintar também com tinta guache, pode encapar com tecido, pode fazer qualquer coisa para você deixar mais agradável, mais organizado. Os meus retalhinhos de tecido bem pequenininhos que eu uso para a técnica confete, que é uma técnica que eu uso bastante aqui no ateliê, eu deixo guardadinho em potes também, potes que foram potes de alimento um dia. Em vez de jogar fora o pote, eu simplesmente esterilizei ele, lavei ele direitinho, e aqui que eu armazeno os meus, ali tem os outros amarelinhos, então eu vou organizando desta maneira. Os meus tecidinhos maiores, eu uso aquelas bandejinhas de isopor, que vem com queijo, com mortadela, com salaminho, lavo bem com a esponjinha. Eu não compro bandejinha nova, eu reutilizo as que eu comprei. Eu já paguei por essas bandejinhas quando eu comprei o queijo, quando eu comprei a mortadela, quando eu comprei o salaminho. O preço dessa bandejinha já está embutido. Claro que se você for fazer alguma coisa para comercializar para alguém, você não vai comercializar, vender tecidos dessa forma, você não vai vender tecidos enrolados numa bandejinha que você está reutilizando. Você não vai vender essas latinhas, pode até vender se alguém quiser comprar, mas tipo, não é para você sair vendendo algo que você está reutilizando. Mas tenha em mente que você não precisa comprar bandejinhas para enrolar os seus tecidos. Você pode usar as bandejinhas sim, que você comprou já para usar o alimento, esteriliza, lava bem essa bandejinha, passa álcool nessa bandejinha, deixa secar bastante, ela vai perder o cheiro, vai ficar como se fosse nova. E daí você reutiliza para organizar os seus tecidos. Eles ficam bonitinhos, organizadinhos, você pode guardar eles numa prateleirinha ou dentro de um armário. Ah, não quero pôr na bandejinha. Tudo bem, dobra eles, sempre mais ou menos do mesmo tamanho, e organiza por cores. Deixa organizado ali no seu cantinho, na sua bancada, as coisas que você vai ver que vai ser muito mais fácil de você, das tuas peças fluírem, da tua organização no seu planejamento fluir. Aqui, ó, isso daqui era nem sei do que eram esses potinhos. Esses potinhos eram das minhas filhas quando elas eram pequenas. Elas iam jogar fora, porque elas não usavam mais. Eu acho que quando elas faziam bijuteria, elas guardavam as pecinhas aqui. Eu peguei para mim, pintei de cor-de-rosa a tampinha, porque ela era azul. E aqui eu guardo os meus botõezinhos tic-tac. Então, o que acontece? Quando eu preciso colocar um tipo de botãozinho desses nas minhas peças, na peça que eu estou fazendo, eu vou lá e eu sei que está aqui, eu não fico horas procurando. E principalmente, eu não fico perdida sem achar onde está o meu material, e daí acabo indo numa loja, gastando dinheiro, comprando algo que eu já tenho em casa e que eu só não acho por falta de organização. Bom, uma vez que a gente fala em organização dos nossos materiais aqui, que a gente já deixou tudo organizado e achou um cantinho para cada coisa, a gente tem que pensar em organizar os nossos projetos, as nossas peças, aquelas que a gente faz com mais frequência. Mesmo, de novo, não estou falando que você faça várias peças iguais ou não, mas tenha o hábito de manter os seus projetos organizados. O que eu vejo de desorganização de várias alunas e várias seguidoras minhas? Vocês são as maníacas por PDFs, moldes, medidas, e imprimem tudo e vão guardando e vão guardando e vão guardando e nunca voltam a rever aquele material que vocês gastaram dinheiro imprimindo e deixando ali guardado numa gaveta. De tempos em tempos, selecione o material que é útil para vocês e não fiquem baixando milhões de PDFs.
Não sejam as loucas do PDF que querem tudo quanto é PDF, que todo mundo sai ensinando por aí. Não. Assistiu uma aula que você gostou, seja lá de qual professora foi, ouviu numa revista uma peça que você gostou, vai lá e coloca aquela aula em prática. Veja se você gostou, porque às vezes é gostoso de ver a professora ensinando, mas às vezes na hora que a gente vai fazer, a gente não consegue se adaptar com aquele molde ou com aquele projeto. Então, veja se aquela aula realmente ela é útil para você, coloque em prática o que você aprendeu. Gostou? Daí sim você vai arquivar aquele projeto numa gaveta. Tem uma gaveta só de projetos testados. Eu faço isso com culinária, eu amo cozinhar. Então, tudo quanto é receita diferente, eu salvo. Antigamente, eu gostava de salvar escrevendo, né? Escrevendo no papel e passando para o meu caderno de receitas. Mas eu tinha o hábito de primeiro passar para um fichário. Eu comprava aqueles ficháriozinhos, eu passava a receita para o fichário e ela só era repassada, eu só repassava limpo no meu caderno uma receita testada. Eu nunca repassava a receita que eu não tinha testado. Porque uma coisa é você olhar uma receita que parece que ficou linda, maravilhosa e gostosa, né? Aí outra coisa é você fazer aquela receita e perceber que ela é fácil de fazer, que ela realmente fica bonita e que ela realmente fica gostosa. Porque às vezes ela é fácil de fazer, fica bonita, mas ela não é gostosa. Às vezes ela é fácil de fazer, é gostosa, mas fica feia. Daí você não quer fazer, né? Às vezes ela é bonita, gostosa, mas é super difícil de fazer, então eu só passava para o meu caderno de receitas as receitas que estavam testadas, aprovadas e que realmente eu achava fácil de fazer, ficavam bonitas e ficavam gostosas. Daí sim elas eram merecedoras de ir para o meu caderno de receitas. Tenha o hábito de fazer algo parecido com isso com a sua gaveta de moldes. Só coloque dentro da gaveta de moldes, moldes que você de fato testou. Não adianta você baixar um molde e não testar. Sabe por quê? Daqui a 1, 2, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você vai estar com uma gaveta cheia de moldes que você não sabe se realmente dão certo. Às vezes, gente, às vezes a professora mostra, aparentemente deu certo, mas na confecção teve um monte de zica, um monte de probleminhas, um monte de gambiarras que a professora teve que fazer. E às vezes ela nem mostrou isso em vídeo para você. Então é importante que você gostou de uma aula, teste para ver se aquela aula de fato dá certo, se aquilo de fato funciona. Daí sim, eleja essa aula como uma aula confiável, digna de ir para sua gaveta de moldes. E faça anotações, sempre tenha seus moldes, seus PDFs com anotações junto, para você entender se aquela peça é uma peça fácil de você aumentar ou diminuir, se é uma peça fácil de você mudar aquele molde. Às vezes é uma lancheira térmica, é fácil eu trocar a manta térmica por uma outra manta, aquele projeto vai ficar legal também se eu fizer com uma outra estrutura. Se eu não usar um tecido, usar um plástico cristal, vai ficar bom. Faça anotações nos seus moldes, porque às vezes você precisa de 1, 2 ou 3 moldes para ter um leque de peças que você consegue fazer com aqueles mesmos 3 moldes. Mudando o material, mudando a estrutura, mudando o acabamento, você fica com uma peça completamente diferente. Às vezes um mesmo molde que você muda a caixinha de leite, a profundidade da sua peça, a peça já fica completamente diferente. Isso daí a gente vê muito com estojo de necessaire box. Às vezes você mudar o tamanho da caixinha de leite, fica uma necessaire box compridinha. Às vezes fica uma necessaire box estreita e alta. Às vezes fica um quadradinho. Às vezes a mesma modelagem, só mudando uma coisinha ou outra fica diferente. Às vezes a mesma modelagem, em vez de você colocar zíper, você colocar uma aba e fazer um fechamento com um botão de ímã, pronto, outra peça. Então às vezes você não precisa de um monte de moldes, às vezes você precisa de conhecimento. Às vezes você precisa ter conhecimento de técnicas diferentes para você conseguir fazer, por exemplo, montar um tecido próprio usando a técnica Crazy. Você vai pegar todos os seus retalhos de tecido, vai montar numa base, numa manta, dependendo da peça que você irá fazer, você vai montar o topo do tecido com a técnica Crazy e daí você vai fazer necessaire, bolsa, vai fazer carteiras, ou você vai montar com a técnica confete, daí vai fazer necessaires, bolsas, carteiras. Então notem que às vezes você mudando a técnica,
você consegue um efeito completamente diferente. Mas como que você consegue isso? Com planejamento. Sem planejamento, sem organização, você não consegue evoluir em nada. Sem organização, você desperdiça material, você desperdiça teu tempo e pior, você começa a acreditar que você não leva jeito para coisa. E é tudo falta de rotina, de organização. Então saiba que o planejamento ele está em tudo aí na tua vidinha de artesã. Se você quiser ter sucesso, seja lá com o tipo de artesanato que você vai fazer, você precisa ser uma pessoa organizada. A falta de organização, a falta de planejamento faz com que você erre na quantidade de material, compre material a mais ou a menos, faz com que você não consiga entregar um trabalho para uma pessoa na data certa. Imagine que você tem um aniversário para ir, você quer presentear essa pessoa, o aniversário é no domingo e você só decide começar a fazer a peça no sábado, porque é uma peça fácil de fazer e você consegue fazer em uma tarde. Porém, você começa a fazer essa peça sábado à tarde e na hora que você vai começar a finalizar, dar o acabamento na tua peça, você percebe que você não tem velcro, que você não tem zíper, ou que você não tem botão de ímã, que você não tem nenhum tipo de fechamento para dar para aquela peça. É sábado à tarde, o comércio já está fechado, você tem que entregar a peça no dia seguinte. E tudo isso por falta de planejamento. Se você tivesse se organizado e planejado antes, isso não aconteceria. Às vezes você tem tudo isso na sua casa, mas a tua casa está, teu cantinho de artesanato está tão virado que você não sabe onde está. Quem aqui nunca atire a primeira pedra, porque isso já aconteceu muito comigo, tá? Quem aqui nunca tinha certeza que tinha um pedaço de tecido branco? Eu tenho um tecido branco, onde que ele está? E não acha. Precisa do tecido branco para finalizar uma frente de bolsa, para forrar uma alça. Precisa daquele tecido e tem que ser aquele tecido. Mas você não acha onde está, porque está tudo desorganizado aí no teu cantinho. Aí você vai para a loja, compra o tecido, chega em casa e às vezes no mesmo dia você acaba achando onde estava o tecido. Você sabe que tem, você lembra que você tem ainda, mas você não tem a menor ideia de onde você guardou. Então, se a gente começar a se organizar e se planejar, esse tipo de coisa para de acontecer. E, de novo, você não precisa ter um ambiente muito grande, você não precisa ter um monte de caixas, um monte de potinhos. Não, você pode começar a usar o que você tem aí na sua casa. Eu canso de ensinar para as minhas alunas que elas não precisam ir numa papelaria comprar uma folha de papel mais duro, uma cartolina ou um acetato para fazer os moldes. Ela pode usar caixas de sucrilhos. Ela pode usar a caixa de... Sabe aquelas caixas que vem macarrão, espaguete, às vezes vem em caixa de papelão, maisena, não vamos falar marca, né? Amido de milho, amido de milho, achocolatados, normalmente vem em caixinha de papelão. Você não vai usar para fazer o teu molde uma caixinha de creme de leite condensado, de coisas assim que são moles, que você vai ter que fazer um monte de processo de lavagem antes de usar a caixa. Mas as caixinhas que são secas, que são só um produto, e normalmente vem aquela caixa de papelão e mais um saquinho dentro, é muito fácil de utilizar. Eu cansei de fazer meus moldes de quilting nas caixas de tintura de cabelo, caixa de pasta de dente. Eu abro, desmonto a caixinha e aquilo vai virar meu molde. Porque eu não quero gastar dinheiro indo até uma papelaria para comprar um material para fazer um molde, sendo que muitas vezes eu vou usar aquele molde uma ou duas vezes só. Claro que se é um molde que eu uso com mais frequência, daí eu tenho prazer de ir comprar um pedaço de acetato e transferir o molde para um acetato, porque é um molde que eu vou usar várias vezes e eu não quero o papelão com o uso, ele vai desgastando, o acetato não, né? Mas também cansei de fazer molde com capa de caderno de acetato que os meus filhos iam jogar fora, porque não precisavam mais, alguma coisa que eles tinham encadernado, eles desmancharam, jogaram fora o miolo, e mãe, o que eu faço com isso? Daqui que para mim tem utilidade. Aprenda a olhar a utilidade nas coisas que você tem ao seu redor. Muitas vezes a gente tem muito material, que a gente pagou por esse material,
sem nem saber, porque está embutido no preço do outro material que a gente comprou, como esses potinhos, a latinha de molho de tomate, a latinha de achocolatado, as latinhas de atum. Quando eu compro o atum, quando eu compro o molho de tomate, quando eu compro o achocolatado, eu já estou pagando a embalagem. Eu não estou pagando só o produto, eu estou pagando a embalagem também. Então, se eu paguei por essa embalagem, por que eu simplesmente vou jogar fora? Não é você ficar acumulando um monte de lixo aí na tua casa. Mas, se você quer organizar o seu cantinho, essa é uma boa maneira de você organizar com um produto que você já pagou e que é um produto que vai ficar super bonito aí no seu cantinho. Tudo organizado. Você vai começar a fazer isso aos poucos e organizar todo o seu material para você parar de desperdiçar material, parar de desperdiçar dinheiro e tempo, porque toda vez que você tem que parar de fazer alguma coisa que você está fazendo, para ir numa lojinha, comprar um botão de ímã que você sabe que tem aí na sua casa, mas não sabe onde está, você está perdendo o seu tempo, e tempo é dinheiro, gente, porque tempo não volta. Uma vez que você desperdiça seu tempo, você está desperdiçando o seu melhor bem, o seu maior bem, aquele que não tem como voltar. Você pode um dia ficar milionária, mas você não consegue comprar o seu tempo de volta. Então vamos começar a ser organizadas, planejar tudo, porque planejamento faz com que a gente evite frustrações futuras. A gente planejar uma peça, planejar o quilting da peça, planejar os acabamentos da peça, planejar cada detalhe da peça, fazem com que a gente tenha sucesso na hora de executar. É muito mais gostoso a gente ter tudo anotadinho ali, ó, eu vou fazer uma nécessaire e aqui eu tenho que eu preciso fazer isso, isso, isso. Anote, tenha o hábito de anotar. Recentemente eu li um estudo que as pessoas estão ficando mais burras com o passar do tempo por conta da tecnologia. Olha só, a gente fica muito tempo digitando, a gente não escreve mais cartas, a gente não escreve mais no caderno. Meu marido é professor universitário de engenharia. E antigamente ele deixava, antigamente não, né? Antigamente meio recente. Ele deixava os alunos fotografarem o quadro. Ele escrevia no quadro e os alunos, com preguiça de copiar, fotografavam no quadro. O que começou a acontecer? As notas dos alunos começaram a ir lá para baixo, porque eles fotografaram. Eles não tiveram nenhum trabalho fotografando. Quando você é obrigado a copiar um quadro, como era antigamente, a gente era obrigado a copiar o que o professor escrevia no quadro. Se alguém ia passar uma receita para a gente de culinária, a gente escrevia aquilo no caderno. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente baixa na tela do celular, a gente não tem nem o trabalho de baixar em algum lugar e mandar imprimir. A gente simplesmente salva em algum arquivo no celular e às vezes a gente nem sabe mais onde está. Não sabe mais onde salvou. Ou a gente imprime, taca numa gaveta e não sabe mais onde está. Bom, eu vi essa pesquisa onde fala que o ser humano está emburrecendo pelo fato de que quando você vê uma coisa, o teu cérebro assimila um pedaço daquilo. Quando você escuta, ele assimila um pedaço daquilo. Quando alguém te fala e você repete, assimila um pedaço daquilo. Agora, quando você escreve, ele assimila quase que 90% daquilo. Então, o fato de você estar escrevendo, assiste uma aula e escreve, faz o resumo daquela aula. Ó, primeira parte, vai fazer uma nécessaire. Primeira parte, cortar as abas na medida tal, tal, tal. Segunda parte, encapar a alça. Terceira parte, fazer isso, fazer. Vai anotando passo a passo. Isso vai ajudar você a memorizar aquilo mais fácil. A hora que você pega a tua anotação, bate o olho, você já relembra. E quando você anota e vai para a máquina de costura fazer, a chance de você memorizar aquilo é muito maior, ela amplifica. Ela vai ficar muito mais fácil de você memorizar aquilo. Então você pode ficar algum tempo sem fazer aquela nécessaire. Fez lá uma nécessaire, daí ficou 1, 2, 3 meses, 1 ano sem fazer. Mas você anotou o passo a passo, você executou o passo a passo. Primeiro você assistiu a aula, você fez as suas anotações e você executou. Daí você ficou um tempão sem fazer aquela peça.
Quando você for fazer, basta você folhear o seu caderno, olhar as suas anotações, porque a lembrança vai voltar. Claro que se você fizer 1, 2, 3 vezes a mesma peça, a memória já fica ali automática. Mas o ato de escrever vai te ajudar muito na organização mental, na organização dos seus projetos. E tenha esse hábito de só guardar projetos que você realmente gosta. Gostou de um projeto, assistiu uma aula, viu uma aula de revista, viu uma aula num programa de televisão, viu uma aula no YouTube, gostou, já vai para a máquina de costura, faça as suas anotações e vai para a máquina de costura. Testou, deu certo, a peça ficou legal, ficou exatamente como você queria, como você imaginava, daí sim eleja essa peça como uma das suas peças dignas de ir para a sua gaveta de moldes. Pare de entupir a sua gaveta de moldes com um monte de projetos que você nunca fez, que você não sabe se está certo, você não sabe se as medidas estão corretas, você não testou ainda. Comece a organizar a sua vida, os seus projetos, seus tecidos, que você vai ver que vai dar tudo certo. Gente, a aula de hoje já está se estendendo muito, né? Já está se estendendo muito, 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 muito. Amanhã a gente tem um conteúdo bacana, deixa eu até ver o que é o conteúdo de amanhã para você lembrar que você não pode faltar, né? Opa, calma lá. Cadê? Já vamos achar aí, gente, que eu sou uma pessoa organizada. Tenho anotado. Aula de amanhã a gente vai falar sobre iluminação adequada. Já vou falar por quê. E posicionamento perante a máquina de costura. Como que você deve se posicionar perante a máquina de costura? Vocês sabem que eu passei boa parte da pandemia lá embaixo, numa lavanderia. Eu adaptei a lavanderia aqui de casa para ser o meu cantinho de costura. E a minha máquina de costura ficava em cima do tanque. Onde era o tanque, eu pus uma tábua e pus a máquina de costura em cima. Ou seja, quando eu construí a lavanderia, eu construí ela alta. Eu tenho 1,75 de altura, eu não queria que o tanque ficasse baixo para não ficar corcunda lá, de ficar tendo que esfregar as meinhas dos meus filhos de quando eles eram pequenos num tanque baixo. Então eu já fiz um tanque alto. Só que a hora que eu pus a tábua e a máquina de costura em cima da tábua, ficou altíssimo. O que eu tive que fazer? Eu tinha que pegar um banquinho alto, que por sinal era aquele ali, ó, que está improvisado ali ainda. Aquele banquinho, eu costurava naquele banquinho para vocês. Só que eu não ficava horas costurando. Quando eu ia costurar alguma peça maior ou coisa assim, eu levava minha máquina para a mesa da sala de jantar e costurava lá. Mas na hora de fazer os ao vivos, na hora de fazer as gravações para vocês, era nesse banquinho. E aquilo estava judiando muito das minhas costas, do meu pulso, do meu ombro. Por quê? Porque eu não estava na posição adequada. Existe sim uma posição adequada para a gente. E olha só como é. Eu vou falar isso amanhã, tá? Amanhã a gente vai falar sobre isso. E é muito importante que você assista essa aula, porque sim, você pode estar prejudicando a sua saúde por um posicionamento errado na frente da sua máquina de costura, porque a gente sabe, né? Que quando a gente vai para a máquina de costura, a gente acaba ficando um tempão lá. A gente se entretém tanto com as nossas costuras, que quando a gente vê, às vezes a gente ficou 2 horas, 2h30, 3 horas, às vezes a gente passou o dia na frente da máquina de costura. Mas se a gente está sentado na posição errada, se a nossa máquina está numa posição errada, se a nossa mesa e nossa cadeira estão em posição erradas, isso vai prejudicar muito nossa coluna, costas, ombro, cotovelo, pulso, tudo. E se a gente não tem uma iluminação adequada, a gente vai prejudicar a nossa vista. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sim acabei forçando muito a minha vista. Eu operei a vista recentemente, mas eu forcei tanto a minha vista que eu tive que operar a vista. E tudo por quê? Por causa de horas forçando a vista com uma iluminação não apropriada. Então a gente vai falar sobre isso amanhã, para você não cometer esses erros e prejudicar a sua saúde com isso. Então a aula de amanhã é super importante, você não pode perder.